Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo é o universo. Então o universo foi criado por Jesus. Mas teve um tempo que o Criador do universo, por causa do pecado de Adão e Eva, ele teve que entrar no mundo. Então ele encarnou. Preste minha atenção. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Criador do universo, aquele por quem Deus fez o mundo, aquele que criou os céus e a terra, e as aves e todos os seus exércitos, agora tornou-se necessário ele encarnar. Por que ele precisou encarnar? Porque Adão, que era o cabeça da primeira criação, tinha sido, vendeu-se a si mesmo, mais de traição a Deus, ao pecado, entregou-se a Satanás. E agora tudo que Deus tinha colocado debaixo da autoridade do primeiro Adão, do primeiro homem, estava agora debaixo da autoridade de Satanás. E Jesus precisava restaurar aquele estado de coisa, porque se Deus quisesse dar autoridade a Lúcifer, ele tinha dado antes de criar Adão. Ele precisava ter criado Adão, né? Ele já tinha criado os céus e a terra, e o Lúcifer já existia, falou: agora você vai ser o meu mordomo aí nos céus e na terra. Mas não foi isso que Deus fez. Deus já conhecia Lúcifer, sabia que ele ia tornar-se diabo, Satanás. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e investiu o homem de toda a autoridade, e deu domínio da criação nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora Jesus, ele vem novamente, ele vem vestir-se de Adão, que era o cabeça da raça caída. Ele agora é um encabeçamento aí, ele encabeça toda a criação. Então toda aquela criação que estava em Adão, agora ela vem para Jesus. Isso é muito fácil, isso é muito espiritual. Jesus, a palavra diz que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, não o último homem não, o segundo homem, o último Adão, foi feito, tornou-se espírito da vida. Então, quando Jesus veste de homem, ele assume toda a responsabilidade da primeira criação caída. Por isso que a palavra diz que ele se fez pecado por nós. E ele foi então julgado, crucificado e morto. E com a morte de Jesus, morre então toda a primeira criação. Mas o último Adão não fica na sepultura, ele ressuscita ao terceiro dia dentre os mortos e traz consigo a nova criação. Eis que criou novas todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criação, ela tem agora a natureza de Deus, ela tem a vida de Deus. Ela não é mais feita do pó da terra, com o sopro de Deus nas suas narinas. Essa nova criação agora é um espírito criado não do pó, mas gerado do próprio Espírito. Nasceu da ressurreição de Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai, segundo a sua muitíssima misericórdia, nos gerou de novo, se nos regenerou, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança. Essa nova criação, a qual nova criação somos todos nós, não tem nada da terra. Por isso que a carne e o sangue, não li aqui nessa noite, a carne e o sangue não é do reino de Deus, não está escrito, não li aqui no 1 Coríntios. Por quê? Porque a carne é pó. E o pó é a comida da serpente. Então, isso são resíduos que vão para o lado do forno e enxofre. Mas a nova criatura, ela é criada em Jesus Cristo. O novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa nova criação está no Cristo em ressurreição. Se alguém te perguntar, onde você está? A gente procura um lugar assim, uma referência, fala: eu estou aqui na Rua Sergipe, com toda a congregação. Mas essa não é uma resposta adequada. Se alguém me perguntar onde você está na vida de ressurreição. Você está no Espírito. Você é um Espírito. Aleluia.
E você está em Deus, você está em Cristo. Quando nós não compreendemos isso, nós andamos assim, muito claudicantemente, muitas dificuldades. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós, como pessoas, temos problemas conjugais, problemas financeiros, problemas de saúde, não é verdade? Tem um problema de relacionamento. E os pastores, geralmente, eles querem ajudar as pessoas com orientações, eles querem aconselhar as pessoas religiosamente, filosoficamente, psicologicamente. Não, se a mulher tem dificuldade em submeter seu marido, vê um pastor, o pastor pensa, não, né, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, e ainda bota mais fácil da minha irmã. A irmã ora, lê a Bíblia, mas a situação não resolve. Porque não é ler o preto no branco, que está a letra fria que mata, não é fazer aquelas orações de desespero, porque o casamento não está funcionando, na vida conjugal, na vida sexual, porque não arranjou namorado, porque não teve sucesso no empreendimento. Isso não dá resposta. Isso traz mais tormento. Menos pessoas praticando a palavra de Deus. Praticando fora do Espírito. A pessoa só vai ter um resultado na sua vida pessoal se ele receber uma ajuda direta de Deus, uma ajuda por meio do Espírito. Os irmãos não estão entendendo? A palavra de Deus diz que as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então nós, para termos resposta nas nossas questões, nós precisamos de nutrição. Uma pessoa está fraca, sem capacidade nenhuma. Se ele está sem alimentar, se ele está debilitado, se ele está anêmico, ou se ele está com qualquer problema físico, orgânico, e não adianta falar, você precisa comer, você precisa beber, etc. Mas se a pessoa não come, ele vai à morte. Mas se ele receber uma dieta adequada, se ele começar a comer, não é no primeiro momento em que ele começa a comer que ele vai ter resposta para a sua dificuldade. Há um processo, há um metabolismo a ser cumprido para que cada parte, cada ingrediente alimentar possa levar suprimento a todo o seu órgão. Quando nós temos dificuldade, nós vamos invocar o nome de Jesus Cristo. Amém. Então você não precisa de doutrina, você não precisa do meu conselho, da minha orientação. Você precisa do Cristo em ressurreição, que é o Espírito que dá vida. Veja bem, irmãos, as pessoas, nós temos tido muita dificuldade. A palavra de Deus diz que o primeiro Adão, o primeiro nome, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Espírito, que dá vida. Então o que nós precisamos, uma mulher que está tendo dificuldade com o esposo, né? Ou a esposa está tendo dificuldade de amar a sua esposa, ele está precisando de conselho, ele está precisando de invocar o nome de Jesus. Porque esse nome trará o suprimento de Deus. E depois que você, a palavra invocar no grego é epicaléu. Epicaléu é você chamar por ele alto. Oh Senhor, Jesus Cristo! Jesus Cristo! Jesus Cristo ressuscitado! Espírito que vive em mim! Espírito que me dá vida! Então ele vem trazendo o suprimento, a nutrição de Deus, a dispensação de Deus para dentro de nós. E quando você começa a invocar o nome de Jesus, uma coisa te sucede. Ele traz um quebrantamento para você. Ele traz uma acomodação para você. Lembra que você vai falando desse nome? A palavra de Deus deu a Jesus Cristo um nome que está sobre todo nome. Esse sobre todo nome é sobre toda enfermidade, sobre toda dificuldade, sobre toda alegria. Esse nome, Jesus Cristo, é o nome de Deus. Então ele traz a própria divindade para o seu interior. E ele traz quebrantamento. Então ele traz também submissão. Então a mulher vai ser submissa ao marido, não porque ela está lendo a Bíblia, não porque o pastor está dizendo que isso é bom para você, é bom para o seu filho, é bom para a sua mulher. Não, mas é porque ela tem um suprimento de vida. Ela tem nutrição. Ela submete ao Senhor, que é Senhor dela e é Senhor também do marido. E o marido então vai amar a esposa, não porque marido, você não tem que ler Efésios 5, amai vossas esposas como Cristo amou, não. Então vai ser por essa
doutrina, também por isso, mas eu estou querendo pegar mais a parte prática da coisa. Você terá suprimento. Então, se você tiver dificuldade para lidar com seu filho, para lidar com a sua esposa, para lidar com o marido, para lidar no seu trabalho, invoque o nome de Jesus Cristo alto. Fala, ó Senhor Jesus Cristo. Vamos falar. Ó Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. A palavra fala em Atos 20, 21. Que não é quem ora muito, não é quem lê a Bíblia, não é quem estuda a Bíblia não. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Não é a salvação lá da vida, às vezes você está com problema. Às vezes você não está com um berido nos olhos, às vezes você não está com um caroço embutido, mas às vezes você está com um problema de ressentimento, às vezes você está com um problema de relacionamento, às vezes você não está conseguindo avançar numa partícula tão estreita da sua vida, e você então fica desesperado, começa a orar, começa a jejuar, começa a ler a Bíblia, mas você perde a orientação. Você não está entendendo? Como que eu vou falar? Como que eu vou falar com a minha filha? Como eu vou falar com meu filho? E qual vai ser o meu procedimento? Como eu vou aplicar esse dinheiro? Como eu vou fazer esse negócio? Ó Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Você vai falando isso algumas vezes. Você vai ser tomado. Por exemplo, se eu falar assim, o irmão Aristides estiver passando lá do outro lado e falar assim: ô irmão Aristides, o que você vai fazer se você não estiver brilhando? A primeira coisa que você vai fazer vai ser olhar para mim. Não é verdade? E se eu for, irmão Aristides, se eu continuar gritando por você, você vai caminhar na minha direção. Você virá em meu socorro e me ajuda. Quando você fala, ó Senhor Jesus Cristo, Ele volta para você e Ele vem na sua direção. E Ele traz a própria vida de Deus para nós. Quando Ele vem a nós, você sabe, a primeira experiência que você tem quando você invoca o nome de Jesus Cristo é um quebrantamento. Uma paz assim, no seu coração, uma alegria. Aquela pessoa que você estava indignado com ele, aquela pessoa que você não estava conseguindo reagir segundo o Espírito para com aquela pessoa, você agora começa a tratar aquela pessoa como o próprio Jesus a trataria. Você acaba amando aquela pessoa, você acaba rendendo-se àquela pessoa, você acaba penetrando no mundo daquela pessoa, nas questões daquela pessoa, nas dificuldades, nos atritos, nos fragmentos dos relacionamentos, e o nome de Deus então é exaltado. E isso tudo é no nome do Cristo em ressurreição. Por que eu quero bater a tecla no Cristo de ressurreição? Porque o Cristo encarnado, Ele trouxe Deus para dentro da divindade. Deus estava em Cristo. A palavra de Deus fala assim, em Coríntios, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mesmo mundo. Então Deus encarnou para que através da sua morte na cruz, Ele pudesse reconciliar a mim e você com Deus, para que nós, da posição de inimigo, nos tornássemos amigos de Deus. Mas em ressurreição, preste bem atenção, o Senhor Jesus Cristo é o Espírito que dispensa a vida. Ele falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, mas ninguém podia ter vida, porque a vida estava presa nele. A vida só estava no lugar, enquanto Jesus estava sobre a terra. A vida estava nele. Não fala assim? Eu falei, mas por que a vida estava nele? E a vida era a luz dos homens? Porque só tinha um homem que tinha a vida de Deus. O Cristo encarnado, ele transportava, só ele, a vida de Deus. Ele era homem e era Deus. É outro mistério muito profundo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus Forte. Então aquele menino era Deus forte, era de carne e sangue, mas era o próprio Deus. Vocês vão estar entendendo? E ele veio então para expiar o pecado, mas com a sua morte e com a sua ressurreição, ele dispensa a vida de Deus. Ele permite que Deus possa vir para dentro de nós. Em carne ele não podia vir para dentro de nós. Depois que ele saiu dentro da Virgem Maria, ele não podia mais voltar ali. Mas quando ele morre e ressuscita, ele libera o Espírito.
E a palavra diz: não sabeis que vós sois a casa de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Quem que é esse Espírito de Deus que habita em você? É o Cristo em ressurreição. Não está escrito isso? E o apóstolo Paulo escrever em 2 Timóteo 4,22 diz: o Senhor seja com o vosso Espírito. A graça de Deus seja com todos vós. Então, os regenerados pelo poder da ressurreição, os nascidos de novo, os que nascem da água do Espírito, têm um Espírito novo, um Espírito humano, regenerado em qual Espírito? O Espírito eterno, Deus Todo-Poderoso habita. E quando você invoca o nome de Jesus Cristo, esse Jesus Cristo ressuscitado, ele nada mais é do que o Espírito que habita. Então ele começa a fluir na sua vida, nutrindo a sua vida, suprindo a sua vida com aquilo que Deus tem, com aquilo que Deus é, com aquilo que Ele realiza. Então você não precisa fazer força para obedecer a Deus, para submeter o seu marido, para amar a sua esposa, para educar o seu filho, para viver de acordo com a vontade de Deus. Mas e o Cristo em ascensão? Quando Jesus morreu, a palavra diz que o Filho do Homem veio buscar. Nós estávamos perdidos, nós estávamos lá na sepultura, ou não? Sim. Nós estávamos na sepultura. O vento do dragão, a sepultura não é lugar que cemitério que eles escavam na rocha, igual José de Arimateia escavou na rocha um túmulo novo para botar Jesus. Aquilo é apenas um tipo da escuridade, do buraco onde a carne mortal vai. A palavra diz que Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos. E nos deu vida juntamente com Ele. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Jesus veio buscar. Ninguém viu Jesus entrando no ventre da Virgem Maria, nem a Virgem viu quando Ele entrou ali. O anjo falou com ele: desse será sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que de ti nascer será chamado de Deus. Quando ela assustou, ela estava grávida, já a barriga estava dilatando. O Deus Todo-Poderoso estava desenvolvendo ali. Mas quando ele subiu aos céus, ele foi visto por cerca de 500 pessoas. O rei dos anjos apareceram, dizendo: por que estás olhando para o céu? Esse Jesus era visível. Aquele corpo era o agregado, era o Efésio, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 1, versículo 1, diz que era o corpo, a igreja é o corpo de Jesus. Deus deu a igreja, que é o seu corpo, deu a cabeça. Então, ali estavam todos os salvos, desde Adão até o final do milênio. Quando a última pessoa for crer em Deus, estava tudo naquele corpo. Agora ele veio buscar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Agora ele pega tudo aquilo e leva para o Pai. Então o diabo falou assim: colocarei meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Porque ele viu o trono de Deus, né? E viu aquilo ali e falou: eu quero aquela glória. Nós nem sabíamos para que lado ficava Deus, para que lado ficava o trono de Deus. E a mulher de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago, desce o teu reino, filho, sempre à direita, à esquerda, mulher, tu não sabe o que tu pedes. E a palavra de Deus diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. E Cristo está sentado à destra de Deus. Então nós estamos assentados naquele lugar de honra. Então Deus quer, e não quer que você fique batendo cabeça aqui, lidando aí com o tal de Jesus defunto, não. Ele quer que você lide com um que ressuscitou. Por isso a visão do ressurreto, no primeiro capítulo de Apocalipse, ele é muito gloriosa. João, quando viu aquilo, caiu como morto. João caiu como morto só com a revelação do Cristo em ressurreição. Então, como que nós então podemos obter vitória na nossa vida? Não fique fazendo mais muita força. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa orar, você precisa congregar, mas você precisa invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele é Deus Todo-Poderoso. E quando você chama por Ele é o Espírito. Deus é Espírito, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito? O Senhor é liberdade. Jesus Cristo é o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor é o Espírito, o Espírito é Deus. Quando você invoca o Cristo em ressurreição, o próprio Deus em plenitude manifesta-se. Aí você não vai precisar de conselho, de psicólogo,
psiquiatra, conselho do bispo, conselho do pastor, não vai precisar nada disso. Você tem uma unção que te ensina, que te esclarece, e você tem um suprimento. Domingo eu quero falar uma coisa sobre ceia. A palavra diz que fiel é Deus, o qual nos chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Eu ficava batendo, como é que Deus me chamou essa comunhão com Jesus? A comunhão pela carne e pelo sangue. Jesus diz assim, o pão que partimos é a comunhão da carne, a comunhão do corpo de Jesus. E o sangue que bebemos e que abençoamos é a comunhão do sangue. Então na morte o sangue separa do corpo. O sangue para o perdão, para a remissão dos pecados. E o pão para o suprimento de vida. Aí Jesus fala, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida. Ele não fala isso? Então Deus nos chamou para a comunhão com a vida. Deus não chamou você para a comunhão com a doutrina. Deus chamou você para ter comunhão com a vida. Quantas pessoas andam na congregação? Você pastor tem que ficar temando com as pessoas. Você faz uma força aqui, faz dali. E mesmo com o pastor, pessoa velha, mas não entende o evangelho. Deus é fiel, o qual nos chamou a comunhão com o seu Filho, a comunhão com a vida. Toda vez que você invoca o nome de Jesus, a vida de Deus flui dentro de você. O pensamento de Deus, o caminho de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, tudo de Deus flui em nós. Eu vou parar aqui. Amém? Agora, por isso, por que eu falei aquelas coisas anteriores sobre o pastor? Porque não há assim não há como eu te provar isso assim. Isso você tem que experimentar. Está entendendo? Isso você vai experimentar isso na sua vida. Você ficar brigando com a sua mulher, temando com o seu filho, com a sua vida espiritual, sua vida material, sua vida psicológica, desorganizada, batendo cabeça daqui e dali. Separa alguns momentos de comunhão com o Espírito, com Cristo em ressurreição. Invoca o nome de Jesus Cristo. Fala, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu quero o teu pensamento, eu quero o teu caminho, eu quero as tuas ações, eu quero a revelação da tua palavra, eu quero sabedoria. Senhor Jesus Cristo, eu quero que o Senhor venha e manifeste na minha vida. Eu quero viver da maneira como o Senhor designou, como o Senhor propôs que eu vivesse, que eu movesse, que eu existisse. E você vai ver que umas lágrimas vão começar a correr do seu rosto. Você vai sentir uma presença assim tão sublime, tão serena, e você vai obedecer a Deus sem força. Jesus fazia sacrifício para obedecer a Deus? Não fazia nenhum sacrifício. Porque Jesus tinha comunhão com a vida. A vida eterna era o próprio Pai. Então ele submetia o Pai pela palavra, submetia o Pai pelo Espírito. Então Jesus nunca teve problema de dinheiro, teve? Nunca teve problema de saúde. Jesus nunca teve problema emocional, problema sentimental. Ele nunca teve medo do escuro, nunca teve medo de andar na face das águas, nunca teve medo da morte. Viu? Nesse capítulo, nós lemos de Lucas hoje, ele falou 3 vezes sobre a sua morte. Não tinha medo. Não tinha medo. Ele sabia que ia ser crucificado, ele era carpinteiro. Ele lidava com madeira todo dia. Não é camarada que sabe que vai morrer cravado na cruz, ele ia escolher logo uma profissão de carpinteiro. Ele podia ser vidraceiro, podia ser mecânico, podia ser borracheiro, menos carpinteiro. Mas ele não tinha medo da cruz, porque ele sabia. Então ele tinha harmonia com o céu. E quando você clama, quando você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, você entra em harmonia com o céu. Você traz o céu para baixo e o céu leva você para cima. Você vive os valores reais dos bens inabaláveis. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. É difícil falar assim, ó Senhor Jesus Cristo? Desculpe, responde, é difícil falar isso? Então vamos falar. Nós vamos encerrar, você vai falar. Você não vai falar essa palavra, você vai invocar o nome de Jesus. Você vai chamá-lo em manifestação na sua vida. E comece o seu dia, dentro do seu dia, dentro de uma oração longa. Devemos orar sem cessar. Mas pratique isso. Você vai ver como que as coisas vão mudar no seu viver. Vamos praticar? Pode. Posso.